Bom, pessoal, nós tínhamos então hoje três mini palestras, né, do Vicente. Nós conversamos com a Secretaria do Verde para nos apresentar aí os outros dois pontos aí, né, que foi até a sugestão do Carlos Alexandre. A Secretaria do Verde está presente já? Quem que vai falar? Pode se identificar, por favor, para o pessoal? Tenha bondade. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os conselheiros, né, membros dessa comissão. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, trabalho hoje no gabinete da secretária Andréia, né, sou funcionário de carreira já, sou engenheiro civil formado. Estou junto com o Geraldo também, que é coordenador da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental, né, um dos coordenadores também do núcleo rural, que a gente chama, que trata de alguns assuntos, ele vai poder se detalhar um pouquinho mais, principalmente o PSA, né. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, Jorge. Eu não sei como é que vocês gostariam que nós tratássemos, se você quiser que exponha um pouquinho sobre os planos, se vocês já conhecem, fique à vontade, por favor. Eu acho importante dar para a gente uma visão geral, assim, vocês todos têm o mesmo nível de conhecimento, e também nunca é demais, viu? Sempre que eu vejo esse plano de novo, é a chance para a gente analisar novamente e aprender mais. Então, fique à vontade. Nós temos ainda praticamente, agora são 15 para as 3, 1h15 vocês falaram, até um pouco mais, né? Até 1h30, então podem falar tranquilamente. Obrigado. Tranquilo, então. Posso começar, Geraldo? Pode sim. Vou falar um pouquinho sobre o plano de saneamento, tá? Esse plano foi o primeiro dos grandes planos ambientais que foi publicado no município, né? Ele foi finalizado em dezembro de 2013, instituído através de um decreto, tá, o regulamentador, depois eu mando para vocês os números, tá, vou até deixando no chat aqui enquanto isso. E ele foi, né, além de ser o precursor, depois ele foi sucedido pelo plano de recursos hídricos, pelo plano do verde, pelo plano de educação ambiental e também agora pelo nosso plano de mudanças climáticas que está lá na Câmara, certo, para discussão. Tá? Esse plano de saneamento, ele foi elaborado, ele foi coordenado a coordenação técnica foi da Secretaria do Verde, juntamente com diversas secretarias, né, especialmente a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Saúde e a Sanasa. Tá? Existem alguns outros atores que nos ajudaram bastante na época também, mas esses são os grandes atores, né, do saneamento como um todo na cidade. Esse plano, ele é basicamente, tá, um grande plano de obras. Por que foi dito isso? Foi feito um diagnóstico, certo, do município, né, levantou-se a situação do saneamento básico, e aí falando de tratamento de água, afastamento e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, né, coleta de resíduos sólidos municipais, limpeza urbana, e questões relacionadas também à coleta seletiva, drenagem urbana e questões de saúde pública das doenças vinculadas, né, vinculadas pelos recursos hídricos também. Tá? E o plano, além desse diagnóstico levantado, ele então buscou o quê? Qual que é a nossa situação atual e para onde nós queremos ir. Certo? Eu já vou entrar em detalhes com vocês um pouquinho de tudo isso que foi feito. E foi feito um grande cronograma de obra, tá? De ações para o município, para todos esses entes que eu comentei, né, disparando tudo isso. E paralelo, conforme essas obras eram realizadas, né, existe também um índice que o plano trata, que é o índice de salubridade ambiental modificado, que é basicamente um indicador que vai trazer, né, qual que era a situação do município naquele momento, final de 2012, que eram os dados, né, o plano em 2013 foi trabalhado em cima disso, e qual que era a situação desejada no futuro, né, através de cálculos, certo, de fórmulas que foram adaptadas de literaturas para a nossa particularidade municipal, mas reflete muito o índice de salubridade estadual. Então, o plano veio, né, dando uma geral nele, é basicamente isso. Tá? O que aconteceu? Esse plano, ele acabou sendo tangente a vários assuntos municipais, tá? Sobretudo ao plano 300% da Sanasa, que visa, né, a universalização do saneamento. Mais para frente, um pouquinho ao longo dos anos, veio com toda a questão do lixo municipal, né? Quando o nosso aterro Delta ele chegou na capacidade máxima, na cota máxima, depois de algumas prorrogações, né? Ele chegou no seu limite,
e já estava sendo estudado, né, qual que seria a saída para o lixo municipal, né, paralelo também ao desejo do município de lidar com as questões da drenagem urbana, né, o plano diretor de drenagem urbana municipal também, certo? Nesse meio do caminho, nós tivemos também uma reviravolta, assim, de que os casos de dengue, né, vocês lembram, 2015, 2016 também explodiram, sobretudo a dengue, mas outras doenças também, então o município também teve um enfrentamento para essa área. Então, assim, o plano ele veio caminhando junto com todas essas situações. E agora, tá, em 2020, agora em julho, nós começamos a etapa de revisão desse plano. Então, as áreas já foram solicitadas, elas vão começar os reportes, né, de todas as ações realizadas, né, especificamente para o plano de saneamento, não que nunca reportaram, mas cada ação sua, ela vem, por exemplo, a Sanasa, quando consegue os financiamentos, ela reporta, né, para a Caixa Econômica, a obra feita, reporta para a Prefeitura. Então, tem o programa do Município Verde Azul também, que, vamos dizer assim, sintetiza, né, algumas das ações municipais, mas agora o grande objetivo é revisar o plano de saneamento e, especificamente, sobre as ações já realizadas, uma repactuação de cronogramas. Então, olha, né, fizemos sim muita coisa, mas nem tudo foi feito. Por quê? Duas situações distintas. Algumas ações já tinham sido dadas como longo prazo, né? Então elas estão dentro do cronograma, mas a gente vai agora rever se essas ações vão continuar com esse cronograma. E algumas ações que porventura estejam em andamento ou estejam atrasadas, qual que vai ser a nossa nova agenda, né? Claro que, paralelo a isso, nós vamos revisar o diagnóstico, então tudo que foi feito, né, de bom, tudo que melhorou, mas ao mesmo tempo tudo que ficou para trás, ou novas situações que surgiram no município por N questões, né, de ocupações irregulares ou de situações não tratadas, elas vão ser revistas nesse momento, para que se, né, refaça o prognóstico, se repactue as metas e fazendo, além de tudo, uma amarração, né, do que for necessário com o novo marco legal de saneamento, também com a questão dos resíduos do Plano Nacional de resíduos sólidos, também ver também que a gente consegue mais abarcar, porque tem bastante coisa dentro do plano de saneamento, mas pode ter ficado alguma coisa. Nós vamos também fazer uma revisão com bastante carinho, tá? Agora, rapidinho também, Jorge, eu quero falar um pouquinho, assim, deixar depois vocês à vontade, porque como o plano é extenso, eu não vou conseguir esgotar o assunto. Eu quero trazer, né, quais foram os eixos dessas ações previstas, basicamente, né, e quais são os indicadores que nós estamos monitorando, que eu acho que é bem interessante para a gente ter uma ideia do que a gente tem feito, do que nós queremos de resultado. Os grandes eixos de obra, né, foram as obras, realmente, como eu falei, de água, né, vamos dizer, relacionadas ao tratamento e distribuição de água, para universalizar, para chegar no 100% de água tratada nos domicílios de Campinas, tá? Dá muitas e muitas e muitas obras de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, né? Nós avançamos muito também, tá? Beirando também a universalização, já de capacidade instalada nós já temos com a inauguração da ET Boa Vista, e depois, se o Paulo quiser, ele pode também comentar mais com a gente essa questão específica de tudo que a Sanasa fez, né? Então, era um grande grupo de ações vinculadas basicamente obras mesmo, né? Elevatórias de água e esgoto, rede, troca de rede, né? Rede nova e troca de rede antiga, estações de tratamento, né, de esgoto, tudo que é vinculado à obra em si do saneamento tem um grande grupo de ações, né, e que elas estavam agrupadas em ações imediatas de curto, médio e longo prazo também. Para poder passar para vocês aqui, os prazos exatos eram os seguintes, tá? As obras imediatas ou emergenciais eram em até um ano de cronograma, então elas deveriam ser finalizadas até 2014, lembrando que o plano foi publicado no final de 2013, em dezembro, então seria dezembro de 2014. Foi feito também um agrupamento em obras de curto prazo, né, de 2 a 5 anos, ou seja, obras que deveriam ser finalizadas de 2015 a 2018, obras de médio prazo, que eram 6 a 9 anos, então 2019 a 2022, e algumas não eram tantas obras de longo prazo, entre 10 e 20 anos, 2023 a 2033.
Muitas dessas obras eram a cargo do poder público, das ações que foram citadas no plano, algumas eram privadas, então alguns poucos casos de loteamentos foram feitos por particular, então lá no plano está destacado quais eram essas ações que o privado vai ter que executar por ser responsabilidade dele, mas assim, eram muito poucas, a grande carga disso ficou em cima do poder público mesmo. Tá? Existia um segundo grande agrupamento de obras, que são as obras relacionadas à drenagem urbana, e, né, para lidar com a questão da drenagem, que Campinas, né, tem bastante problema, porque nós temos recursos hídricos muito aflorados, né, então a gente sabe dos problemas de enchente e inundação. Foram feitas algumas obras grandes vinculadas ao plano de saneamento, né, especialmente que a gente chamava na época dos PACs, então o PAC Santa Lúcia, o PAC Quilombo, o PAC Taubaté. Então, teve bastante obras também, mais do que algumas obras de contrapartida de empreendimentos privados que ajudaram a sanar algumas situações de alagamento no município. Então, toda essa situação foi feita. O plano diretor de drenagem urbana ainda não foi realizado, ele está em estudo pela infraestrutura, tá? Deve sair também logo. E agora nós estamos em parceria com o Comitê de Bacias, que eles estão para startar o plano de drenagem da bacia do Capivari. Então, também ainda não começou, mas também vai alimentar os dados de drenagem do plano de saneamento. Existe a questão também um grande eixo das obras relacionadas, dos programas relacionados à saúde pública, então como trabalhar para que se baixasse os casos de dengue, esquistossomose, vinculadas às interfaces da saúde, especificamente, tá? E as questões vinculadas ao lixo, então, como, né, outro agrupamento, eixo de obras relacionadas, então, obras e ações relacionadas à coleta do lixo urbano, que já vamos dizer assim, universal, então, dentro do perímetro urbano existe a coleta já regular do lixo. Na época do plano de saneamento, a coleta de resíduos rurais atingia próximo a 50% do município. Agora, a gente quer saber o quanto isso está e qual que é a regularidade, porque a gente sabe que o rural tem uma peculiaridade bem diferente, mas mais do que isso também para onde que vai ter a questão mesmo da nossa disposição do lixo, do resíduo sólido doméstico, e principalmente também a questão das cooperativas, né, da reciclagem, da coleta seletiva, como vai ser tratado também. Então tudo isso tem que ser revisto em face do desejo do município perante, né, atualmente da PPP. Então, são 128 ações no total, que abarcam todos esses itens, né? Tem algumas outras ações que são vinculadas também ao gerenciamento desse plano, a questões de educação ambiental, algumas questões relativas à fiscalização, né? Tanto ambiental quanto de outros, né? A fiscalização ambiental propriamente dita, vamos dizer assim, mas também a questão do lixo, de disposição irregular, tal, são ações que permeiam todos esses eixos. Então, são 128 no total. Todas elas estão discriminadas no plano de saneamento, com objetivo, meta, cronograma, tudo certinho também. Tem uma grande tabela, o volume 3 traz isso do plano, eu vou deixar depois aqui o link para vocês também, para quem ainda não conhece, é um plano bem interessante, tá? E foi traçado também dentro desse plano. Eu vou, se você me permitir, Jorge, eu vou projetar aqui na tela, tá? Só a questão dos indicadores também. Fique à vontade, Gustavo, tranquilo. O indicador do plano de saneamento nós chamamos de... Aqui eu estou direto no plano, tá? Vocês conseguem ter acesso nele no site. Está no volume 2, o prognóstico, é o indicador de salubridade ambiental modificado. Tá? Ele foi desenvolvido pela Câmara Técnica do Conselho Estadual de Saneamento e foi adaptado para o município de Campinas. Tá? A gente lida, dentro desse indicador, com uma ponderação entre 5 indicadores aqui, que é o índice de abastecimento de água, o índice de esgoto sanitário, o indicador de resíduos sólidos, né, o indicador de drenagem urbana e o indicador de saúde pública, com controle dos vetores. Então,
esses indicadores, eles são indiretamente afetados ou diretamente afetados, dependendo do indicador, pelas ações realizadas que estavam previstas no plano. Como assim, por exemplo, o índice de abastecimento de água, e aí ele possui subíndices, né? Por exemplo, nós podemos falar que ele é composto, o indicador de abastecimento de água, por 2 itens, que é o índice de cobertura do serviço de água, que é o primeiro, e o segundo é o índice de perdas. Então, obviamente, as obras que foram feitas ao longo do plano de levar água para mais gente e as obras que foram feitas de troca de rede para diminuir as perdas afetam diretamente o índice de cobertura do serviço da água. O índice de abastecimento de água, que é o subíndice inicial. E assim sucessivamente. Então, nós temos também, para passar rapidinho, e aí tem toda a metodologia, tem o cálculo, que cada índice tem um valor específico, né? E ele entra na formulação, mais para frente, se quiser, a gente pode retomar todos eles. E o bem interessante, o bom, que ele também traz, para cada índice, né? Ele também tem uma tabelinha de valores com a classificação desse índice. Então, se ele está, nesse caso desse subíndice aqui, acima de 0,9 ou 90, né, uma escala de 0 a 100, então significa que ele está classificado como ótimo, que era o caso do município de Campinas, já lá no final de 2012, que esses dados foram tirados. E a gente vai para cada um desses índices. O índice de esgotamento sanitário, por exemplo, ele entra com o índice de cobertura do serviço de esgotamento sanitário. Então, se ele tem a coleta, né, com a população, a porcentagem dessa população é diretamente o índice. E aí, eu não sei se vocês querem saber de todos eles, mas são, né, aqueles 5 grandes índices, são quase 20 subíndices que são calculados, né, a partir dos valores reportados. Então, por exemplo, a questão da saúde, elas vêm do número absoluto de doenças né, com a sinalização pelo serviço de saúde. Olha, nós tivemos tantos casos de dengue, tantos casos de quistossomose, por aí vai. Então, ele é trabalhado com isso. Então, o plano ele se divide nesses 2 grandes, vamos dizer assim, pilares. Tá? Ele está disponível na página da Secretaria do Verde. Eu quero mostrar para vocês aqui, vindo aqui na aba do Departamento do Verde, Desenvolvimento Sustentável. Ele abre uma abinha a mais, e aí tem os planos ambientais aqui. Até já adiantando também o do Geraldo, né, que ele vai falar um pouquinho sobre o plano de recursos hídricos, está aqui. Então, nós temos o plano de recursos hídricos, o plano de saneamento, o plano do verde e o plano de educação ambiental. Acho que é bem interessante também, principalmente os membros dessa comissão, tomarem ciência desse plano, né? Somente agora, nesse momento, começou a revisão, e estamos à disposição aí para o que precisar. Não sei, Jorge, se você quer abrir para perguntas agora, quer esperar a apresentação do Geraldo, depois a gente conversa até o tempo que der. Eu não tenho uma pergunta agora, talvez no final seja melhor, a gente pode ficar mais tranquilo, né, ver os 2 planos, ver as interfaces aí, se hackear. Tá? Então, o Geraldo fala com a gente, então, por favor, Geraldo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Geraldo, como o Gustavo colocou. Eu também sou funcionário de carreira. Estou na prefeitura desde dezembro de 2012. Tive a oportunidade de participar desses 2 planos, tanto de saneamento quanto de recursos hídricos. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, né? Eu sempre me atrapalho um pouquinho, né? Mas daí eu já vou adiantando, né? Como o Gustavo falou, o plano, então, de saneamento, ele terminou em dezembro de 2013 e a gente já iniciou o plano de recursos hídricos em 2014. Deu certo o compartilhamento? Não, ainda não, Geraldo. Ainda não, Geraldo. Tranquilo, Geraldo, é assim mesmo, eu também apanho
sempre que eu vou apresentar. Faço sem pressa, tranquilamente, sem pressão. Sempre demora um pouquinho para mim conseguir colocar. Eu não sei se meu computador está muito devagar. Agora foi. Tá ok. Vocês estão enxergando, então? Sim, pode fazer. A gente está vendo a telinha da apresentação aí. Maravilha, então. Então, assim como o plano de saneamento, também foi publicada uma portaria, criando um grupo de trabalho, e vocês vão entender um pouquinho do tema e a amplitude, né? E existia uma discussão no início, né, se realmente a gente deveria avançar no plano de recursos hídricos, considerando as competências e autonomia do município na gestão das águas. Então, isso vai ficar bem claro para vocês ao longo dessa apresentação. E, na época, teve 2 pontos fundamentais para a gente desenvolver o plano de recursos hídricos, né? A primeira é a própria lei, né? Então, está mudando o slide, pessoal? Tá sim, Geraldo. Obrigado. Então, desde 2006, a gente tem a Política Municipal de Recursos Hídricos, que ela define como instrumento a elaboração do plano, e lembrando, até puxando um gancho com a fala do Vicente, em 2014, a gente teve a crise hídrica. Então, o prefeito publica 12 medidas para enfrentamento da escassez hídrica. Então, isso foi o gatilho principal. De forma geral, a Política Municipal de Recursos Hídricos, ela tem esse escopo, né? E como vocês podem observar no artigo 4º, né, a gente tem como instrumento a elaboração do plano de recursos hídricos. E, dentre o pacote, né, que envolve principalmente a Sanasa e a Secretaria do Verde, o primeiro item já estava a elaboração do Plano Municipal de Recursos Hídricos, né? A ideia, então, era ter um raio-x das questões de quantidade e qualidade e também para a gente avançar em programas e ações de gestão de água em Campinas. Eu sempre gosto de mostrar essa integração, né? Praticamente os primeiros anos de governo e do secretário Rogério, a gente focou no planejamento. Então, como o Gustavo colocou, né? Plano de saneamento, depois em 2016 é publicado, então a gente teve 2 anos de trabalho no plano de recursos hídricos, é publicado o plano de recursos hídricos e o plano do verde, e logo após, em 2017, o plano de educação ambiental, e ele está interligado com diversos instrumentos e programas que eu vou estar falando um pouquinho com vocês. O Gustavo já ilustrou, então, aonde estão, né, os documentos, são 4 volumes do Plano de Recursos Hídricos, né? O 4º é um resumo, é um relatório executivo, né? Então, a gente tem o diagnóstico, volume 1, o prognóstico, volume 2, e programas e ações no volume 3, né? O grupo de trabalho é formado por 10 pastas, né? Incluindo aí a Sanasa, né? E tem um envolvimento de praticamente mais de 60 técnicos, né, na elaboração desse trabalho de 2 anos. Então, como eu falei, né, da complexidade, a gente tem Campinas no meio de uma grande bacia, né, do PCJ, Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com a entrada de rios federais e estaduais que passam por Campinas. Então, o Jaguari, o Atibaia, o Capivari, a gente tem o Quilombo nascendo dentro de Campinas. Quando a gente fala de área, né, Campinas ocupa apenas 5%, né, da área total da bacia. Mas em relação à população, né, é 1/5.
20% da população de Campinas, né, de toda a população da bacia, 20% está dentro de Campinas. Então, vocês vão perceber que isso é fundamental para a vertente que a gente tomou na elaboração do plano, né, da questão do impacto antrópico nos recursos hídricos, né. E aí vem a grande pergunta que a gente tinha no início do plano, né? Mas qual é a competência, gerência, a autonomia do município na gestão do recurso hídrico? Considerando que qualidade é de competência do Estado, é a CETESB, né? E a quantidade, como o Vicente colocou, né, é da União, mas no caso do Estado de São Paulo foi delegado para o DAEE, né? Então, em 2014, em junho de 2014, logo após a definição do grupo de trabalho, a gente elabora um workshop para subsidiar a elaboração do plano e convida para a mesa para discutir o DAEE, a CETESB, a Agência de Bacias, PCJ, junto com a Secretaria do Verde, é claro, e a gente convida diversos atores, né, relacionados com recursos hídricos, desde todas as pastas da prefeitura, né, que tem relação indireta ou direta com recursos hídricos, as universidades, os conselhos, o Ministério Público, instituições de pesquisa, e por aí vai. E a gente alinha diversos pontos, né? Destaco aqui 4, né? Então, foca-se na questão do objetivo e da competência. Então, com o entendimento do DAEE e da CETESB, a gente entende que a competência do município na gestão das águas está da calha para fora, certo? Principalmente na questão de planejamento e controle do uso e ocupação do solo, né? Mesmo o licenciamento de uma obra sendo estadual ou federal, se o município não autorizar com a certidão de uso e ocupação do solo, se não tiver previsto no seu zoneamento, esse empreendimento não avança, né? Outro ponto que a gente foi muito criticado no plano de saneamento, que a gente discutiu bastante, controle social. Enquanto o plano de saneamento a gente fez 2 audiências públicas, se convencionou-se nesse workshop que a gente trabalharia, além das audiências públicas, com oficinas descentralizadas por bacias hidrográficas. E que o diagnóstico, a gente ia investir bastante no banco de dados, né, geoespacializado, que foi uma crítica grande também no plano de saneamento. Isso a gente evoluiu bastante também. E discutimos os principais programas e ações para constar desse plano de recursos hídricos. O nosso objetivo, então, do plano foi assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando potencialidades e reduzindo vulnerabilidade hídrica no município de Campinas. Então, aqui a gente já ilustra o grande desafio desse plano, né? Considerando que Campinas está lá no meio da bacia, né? Como que a gente vai garantir quantidade e qualidade? Então, esse é um mapa que eu já puxo, ele já é quase que uma síntese de todo o plano, que definiu áreas estratégicas, né, de gestão dos recursos hídricos, né? Toda a área azul é uma zona de proteção de manancial, né? As captações da Sanasa no Atibaia está aqui na estrelinha verde e no Capivari, né? Então são áreas a montante antes da captação, né, com prioridade máxima, né, de preservação e conservação para a qualidade da água de abastecimento público. As áreas verdes, que praticamente pega a APA inteira e um pouquinho do Capivari, da bacia do Capivari, que tem um potencial de produção de água enorme. A proteção da bacia, da cabeceira da bacia do Quilombo, que é estratégico para a região e nasce em Campinas, e também a conservação da bacia do Capivari-Mirim, que inclusive a gente tem um inquérito civil, né, onde não pode se lançar efluente, mesmo que tratado,
nos corpos hídricos dessa bacia. Então, tem que ser revertido para a bacia do Capivari. E aqui tem as redes de monitoramento, né? Então, de forma simplificada, a gente tem que controlar, através de um programa de monitoramento, qual que é a qualidade e a quantidade de água que entra em Campinas, que a gente não tem gerência nenhuma, que passa por diversos municípios antes, e como ela vai estar saindo depois que passa por Campinas. Então, esse objetivo de assegurar qualidade e quantidade, de forma muito simplificada, tem essa visão, né? Então, a ideia é que Campinas não colabore com a degradação da qualidade da água e nem com a redução da vazão significativa desses cursos d'água que atravessam Campinas. Continuando, não estou conseguindo passar o slide, deixa eu ver se meu computador não deu uma travadinha. Passou. Como eu comentei, então, a gente desenvolveu, além das audiências públicas, 7 oficinas. 5 por microbacias, aqui está um exemplo da do Anhumas, né, que a gente ia, foi feito em escolas, né, onde era convidada a comunidade do entorno, e a gente trabalhou com diversas dinâmicas e de levantamento de informação nas bacias hidrográficas. E uma com o rural e com a indústria, lá no CIESP, lá em 2014, novembro de 2014. Agora eu já entro no diagnóstico, né? Aqui de forma só ilustrativa, a quantidade de produtos que foi gerado. Então a gente gerou mais de 60 mapas, né? Tanto nos eixos naturais, né, quanto no eixo social e no institucional. Então, o eixo natural foca a questão física, né, das bacias hidrográficas, das 30 microbacias, que dividiu-se no plano de recursos hídricos, e um eixo socioambiental e um institucional, que é um eixo articulador com os diversos atores, envolvendo a gestão dos recursos hídricos. O eixo natural, então, envolveu o mapeamento e a produção de mapas de geologia, geomorfologia, pedologia, planícies, área de preservação permanente, cobertura vegetal, clima. Ele tem como síntese uma análise criterial que gerou um indicador de fragilidade hídrica, basicamente um mapa de suscetibilidade à erosão, e o cruzamento, que a gente chamou de fragilidade socioambiental, de diversas áreas, envolvendo saneamento, demandas e disponibilidades, a parte de risco biológico junto com a saúde, risco químico, uso e ocupação, habitação, e assim por diante. Tudo isso